Bom dia, crianças. Bom dia, famílias aí de casa. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, nós estamos aqui hoje, né? Para realizar uma aula da escola bíblica. Ai, que legal. Vocês estavam com saudade da aula da escola bíblica? Muita saudade, muita saudade. Ai, eu também estava morrendo de saudade. Então, eu sou a tia Flávia. Você é o... Joãozinho. E você? A Clarinha. A Clarinha, isso mesmo. Então, para dar início à nossa aula da escola bíblica, nós vamos ouvir primeiro uma música, tá? Um louvor. Depois que a gente ouvir esse louvor, vocês vão falar sobre o quê? Qual vai ser o tema da nossa aula? E aí nós vamos orar, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Olha só, Joãozinho, se alguém ligar pra mim, diz que eu não estou, você entendeu? Entendi, mamãe. Alô, quem tá falando? É o Joãozinho. Joãozinho, sua mãe está aí. Vocês ouviram o louvor que nós iniciamos, né? Vocês gostaram do louvor? Amei, bem animado. Ele é bem animado, né? Gostoso de dançar. Ai, eu amei. E sobre o que vai ser a nossa aula hoje? Sobre o quê? Pecado. Sobre o pecado. Mas qual pecado? Mentira. Sobre a mentira. Isso Palavra mesmo. da mentira, né, tia A Flávia? música falava da mentira. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Então vamos lá. Fechem os olhinhos, tá? Senhor, ó Deus, ó Pai, nós estamos aqui para iniciar nossa aula da escola bíblica. Senhor, muito obrigada por mais esse dia. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, vocês sabem o que é isso? É uma máscara. Uma máscara. E por que as pessoas usam máscaras? Pra brincar, né, tia Flávia? Pra se esconder. Para brincar de se esconder, é isso? Pra se esconder das outras pessoas. Para se esconder das outras pessoas? Pra disfarçar. Para disfarçar. Tá bravo. E ele cata uma máscara e se disfarça. E é possível esconder quem você é usando uma máscara? Sim. Sim. Hoje nós vamos conhecer a história de um casal, um marido e uma mulher. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles não usaram máscara não, viu? Não? Não. Mas sabe o que eles fizeram? Eles planejaram enganar os cristãos. Olha que coisa feia. Nossa, que feio, né, tia Flávia? Feio, hein, tia Feio, Flávia? né? Enganar as pessoas, é certo? Ele é ótimo. Não, né? É pecado, é feio demais. Nossa, e tem um aluno aqui que tá falando, tá participativo, mas não tá aparecendo aqui. Quem será que é ele? Cadê? Será que ele é invisível? Vamos procurar ele. Ai, ele é invisível, oh, meu Deus. Ele tá escondido. Eu acho que ele tá escondido porque ele tem vergonha e não quer aparecer. É. Então, olha lá. Será que vocês conhecem quem é esse casal? O que é um casal? Não sei. Marido e mulher. Marido e mulher, isso mesmo. Parabéns, Clarinha. E olha, vocês viram que eu trouxe uma caixa bem bonita hoje? Sim. Linda, né? Essa é grande, hein? Ela é grande. Tem gigantona. O que será que eu tenho dentro dessa A caixa? gente não sabe porque ela tá fechada. Isso, não dá pra saber porque ela tá fechada, né? Vocês sabiam
sabiam, ou melhor, vocês já pararam para pensar como é que começou, como que teve o início da igreja cristã? Como será que começou a igreja? Como será, tia Flávia? Foi a partir do quê? A partir Uma de igreja quando? simples. A partir de Jesus? A partir de Jesus. Quem construiu ela? Após a morte de Jesus, né? Quem construiu ela? Então nós vamos aprender hoje, viu, Fernando? O invisível que está sentado. Nós vamos aprender hoje. Antigamente, bem antigamente, logo quando Jesus morreu, Jesus foi para onde? Foi para o céu, não foi? Sim. Ele morreu, ele ressuscitou. Aí os discípulos Que veio um negócio aqui. Os discípulos viram, né, que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para os 12 discípulos. Ele está vivo, né, tia Flávia? E ele está vivo. Exatamente. Então, essa foi a grande missão dos discípulos. Tá muito. Pregar a palavra de Deus, mostrando que Jesus ele veio, ele começou a obra e eles teriam que continuar. Então, a nossa igreja, né, a igreja cristã, deu seu início logo após a partida de Jesus. E sabe como que é que começou? Não, tia Flávia. Olha lá, eu vou mostrar para vocês. Foi assim, ó. Como a igreja, ela não tinha em si um lugar próprio, né? Ela acontecia, eles iam pregando a palavra de Deus. Pedro foi um apóstolo, né? Foi um discípulo de Jesus, que ele começou a falar do Evangelho, começou a falar de Jesus. E as pessoas começaram a crer no Evangelho, começou a crer em Jesus. E aí essas pessoas, elas tinham a palavra delas guardada lá no coração. Daí ele viu Jesus. Aí eles começaram a acreditar. E como a igreja de Deus, ela precisava de o que para se sustentar? O que uma igreja precisa ter? Né, tia Flávia? Isso, precisa de dinheiro. Dinheiro pra comprar as coisas pra igreja e pra escola. Isso. Escola bíblica. Isso mesmo. E além de tudo isso, as pessoas em si, elas se ajudavam. Então, tudo aquilo que elas tinham, elas se repartiam entre si. Então, olha aqui, ó, se elas tinham roupas, elas dividiam entre elas, tá bom? Tipo, ele dividiu e um que tá aqui subiu, né? Isso. Então, além das roupas, né? Lá naquela época, as pessoas também levavam os alimentos para repartir entre aqueles que não tinham, aqueles que estavam passando por necessidade. E olha que coisa interessante, Clarinha e João, que nos dias atuais, com tudo aquilo que a gente está vivendo, a gente está vendo a igreja fazer a mesma coisa que eles faziam lá no início. As pessoas levam alimentos, as pessoas levam roupas, É verdade. tudo, Próximo, né, tia Flávia? isso tudo para ajudar o próximo. O amiguinho que não tem, né, tia Flávia? Exatamente. Além disso, naquela época tinha-se que fazer o seguinte: aqueles que tinham uma casa, tinham um terreno, que eles quisessem vender e por vontade própria de levar o dinheiro e dar para a igreja, mas aí era a vontade deles, tá bom? Isso daí eles eram obrigados a fazer? Não. Era só aqueles que criam na palavra do Senhor e sentiam no coração, né? Aí eles pegavam, eles vendiam a casa, vendiam os terrenos e levavam o dinheiro para a igreja. Sabe para que era usado esse dinheiro? Para ajudar as pessoas, tia Flávia? Não era só para ajudar as pessoas, mas eram para evangelizar, para levar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Exatamente, porque
As pessoas que levavam a palavra de Deus precisavam do dinheiro para se alimentar, para fazer as coisas que eram necessárias. Entendeu? Então, para isso. Então, todos que tinham a vontade de levar o dinheiro daquilo que eles venderam e depositar aos pés dos apóstolos, o dinheiro era bem-vindo, porque era para a obra do Senhor. Vocês entenderam? E esse casal que eu vou falar para vocês agora, eles fizeram, queriam dizer que era isso. Sabe por quê? Porque assim, ó, imagina, se você vendesse alguma coisa sua e você levasse e depositasse o dinheiro nos pés do apóstolo, todo mundo que estava lá ficava vendo. E aí, querendo ou não, essa pessoa que fez isso de coração, com o coração puro, com tudo aquilo que é bom dentro dele, essa pessoa era muito bem vista. Então, esse casal, eles planejaram entre eles. Sabe como? Planejaram. Eles planejaram em enganar a Pedro. Mas isso aí é pecado, né, minha filha? É pecado? Não pode enganar. Não pode enganar. Enganar é mentir. Então, olha lá, ó. Mentir é feio. Mentir é feio. É pecado, É né? pecado. Esse casal chamava Ananias e a Safira. Isso, eles eram um casal. E aí, eles tinham um terreno para vender. E aí, Ananias falou assim para Safira, ó. Safira, nós temos um terreno para vender. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou lá, vou vender e o dinheiro nós vamos devolver só uma parte. O restante nós guardamos para nós. Safira adorou a ideia. Ela falou assim, isso mesmo, Ananias, faça isso. Você vai, você vende e quando você for entregar o dinheiro, você diz que só foi essa parte, o restante a gente guarda. Olha só. Eles mentiram, né, tia Flávia? Eles mentiram. Eles então pegaram, venderam aquela propriedade e olha só o que fizeram. Eles guardaram um tanto com eles, guardaram lá no banco, né? E aí eles chegaram lá para Pedro, para o discípulo. E aí ele chegou, na verdade, né? Ananias chegou lá para Pedro e falou para ele, olha, está aqui o dinheiro que eu vendi a minha propriedade. Pedro, a hora que viu a quantidade do dinheiro, na hora, o Espírito de Deus, o poder que há em Deus, revelou para Pedro que aquela não era a quantia exata. Não. Sabe por quê? Porque Ananias não estava enganando Pedro. Estava enganando a quem? O próprio Senhor. Enganando a Deus, né? Estava enganando a Deus. E naquele momento, Pedro ainda quis, né? Falar para ele, mas você tem certeza que foi por essa quantia? E ele falou, sim, foi por essa quantia. Que mentiroso. Ele mentiu. E na hora que ele confirmou, me dizendo aquela mentira, ele caiu morto. Ele morreu porque ele mentiu. Ele caiu morto. Ele caiu morto. E depois de Quer dizer que a gente mentir, a gente morre? A gente morre, mas não não, a gente morre, mas não fisicamente, igual aqui essa história está contando. A gente morre espiritualmente. Porque cada vez que a gente vai mentindo, o que acontece? Nós vamos nos tornando cada vez mais convencidos da nossa própria mentira. Igual eu já falei para vocês uma vez, que a mentira, quem é o pai da mentira é o diabo. É o diabo. Exatamente. Então, passadas-se algumas horas, Safira chegou-se até Pedro e Pedro perguntou para Safira, Safira, esta daqui foi a quantidade, foi o tanto que você venderam a sua propriedade? E ela confirmou. Mentiroso, né, tia Flávia?
mentirosos, hein? 2 mentirosos. 2 mentirosos. Agora a gente vai parar e a gente vai pensar na mentira. Porque aí os 2 mentiram, né? E ela também morreu porque ela contou essa mentira. E assim, com toda essa história que a gente tá vendo, que é errado, mentir, os 2 sofreram, mas para aquele povo lá, da época que estava ali perante a igreja que viu o que aconteceu, o que eles aprenderam com isso? De nunca mentir. De nunca mentir, porque toda mentira traz uma consequência. Exatamente. E aí o povo, eles viram que o que Safira e o que Ananias estavam querendo era o quê? Se engrandecer nas custas da palavra do Senhor. Se engrandecer fazendo algo que era errado, porque eles mentiram. Toda vez que a gente vai oferecer alguma coisa para Deus, a gente oferece do quê? De todo o nosso coração, não é? É verdade. É, ó. Você sabe que na palavra de Deus, em Salmos, no livro de Salmos, 51, no capítulo 51, no versículo 6, fala assim, ó. Eis que te agradas da verdade no teu íntimo. Então, eis que te agrada. Eis que o Senhor agrada da verdade que você traz aí no íntimo do seu coração. Então, aquilo que eles fizeram agradou o Senhor? Não. Porque eles mentiram. Jesus Cristo é a verdade, né? Isso. Jesus, ele é a verdade, né? E a vida. Se eles tivessem vendido, ou tivessem vendido lá o terreno deles, e eles, no coração deles, eles não tivessem esse desejo de enganar o Senhor, mas eles quisessem contribuir com uma certa quantidade, aquele dinheiro seria muito bem-vindo na obra do Senhor, porque estaria sendo ofertado com toda a verdade que tem no coração deles, não com aquilo que é mentira, não querendo enganar. Então, a nossa aula de hoje, nós aprendemos o que, crianças? Sobre a mentira. Isso. Sobre Não mentir. É pecado. Sermos verdadeiros, né, tia? sermos verdadeiros, exatamente. A mentira não vem de Deus, né, A tia? mentira não vem de Deus. E eu vou lançar um desafio para as crianças de casa e para vocês, hein, ó. Ah, que legal. Esta semana, se der vontade de vocês, e mentir, nem se for uma pequena mentirinha, se bem que não existe mentirinha nem mentirona, existem mentiras, não é? É verdade. E nós aprendemos que nós não devemos mentir. Então, se por um acaso vocês sentirem essa vontade de querer enganar alguém, porque às vezes acontece de você ver que o amigo tem algum brinquedo que é legal e você falar, nossa, eu também tenho. E você, na verdade, você não tem. Isso daí é uma mentira, não é? Vocês já mentiram alguma vez? Eu mentia, né? Quando eu não conhecia Jesus, tia Flávia. Dá um exemplo de uma mentira. Eu gostava de falar umas mentirinhas, sabe? E você, Joãozinho? Ah, eu também, quando eu não conhecia Jesus, eu mentia também. Agora eu não minto mais. Agora, a gente não pode mentir porque a gente conhece Jesus. Mas às vezes passa no coração uma vontadezinha de mentir. Eu mentia pra minha mãe que eu já tinha tomado banho. Ai, meu Deus. E eu ficava sem tomar banho. Ai, Senhor, que coisa feia. Você ainda tem vontade de fazer isso? Não, Nem um pouquinho? nem um pouquinho. Que eu fico fedido. Verdade. Tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Mas se por alguma aventura acontecer, de você sentir a vontade de falar pro seu amiguinho alguma mentirinha, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir ajuda pra quem? Pra Jesus pedir perdão, né? A gente tem que pedir pra Jesus. Senhor Jesus, tira essa vontade que está aqui de contar essa mentirinha agora, Senhor Jesus. Me ajude. E Jesus vai te ajudar. Aí o coração fica limpo. E aí o nosso coração fica livre.
tempo, o nosso coração, ele não vai ficar cheio de pecado, ele não vai ser um coração triste, né? Porque um coração triste, ele é tão feio. Muito feio. É muito feio, porque aí começa a contar mentiras, começa a inventar coisas. E aí a gente vai nos tornando pessoas tão ruins. O coração vai ficando escuro, né? Vai ficando pretinho. Fica sujo, né, Fica sujo. O pecado é sujo, né, tia O Flávia? pecado é O sujo. pecado vive nas trevas, né? Porque nas trevas é escuro, né? Verdade, João. Então, agora nós vamos. Então, olha lá, eu lancei o desafio, hein? Não é pra mentir essa semana e nem nunca mais, hein? Sim. Toda vez que vocês sentirem a vontade de mentir, vocês têm que ir lá e orar pro Senhor Jesus. Combinado? Sim, tia Flávia. Então, agora que nós já estamos encerrando a nossa aula. Já está acabando. Foi tão legal essa aula. Vocês gostaram? Sim. Ah, que bom. Então nós vamos orar, que nós oramos para iniciar, e nós vamos orar agora para encerrar. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, ó Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais este dia que o Senhor nos proporcionou, papai, de estarmos aprendendo mais de Ti, Senhor Jesus. Toma conta, Senhor Jesus, das nossas vidas, dos nossos corações. Nos guie, Senhor, ó Deus, em tudo aquilo que nós formos falar, em tudo aquilo, Senhor Jesus, que passar em nossas mentes, papai. Porque nós sabemos que a mentira, ela tanto pode estar nas nossas falas, nos nossos pensamentos, ó Pai. Então, Senhor Jesus, passa o Teu sangue, Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, ó Deus, todas as crianças que estão aqui, Senhor Jesus, ouvindo as nossas histórias, aprendendo mais de Ti, papai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar tchau? Então vai, 1, 2, 3. Tchau.